nesse tema que é a resposta de Jesus ao vacilante na fé. Nós vemos que ao longo da Bíblia, todos os grandes heróis da fé, todas as pessoas que hoje nós temos, como o nosso modelo de vida cristã, eles viveram momentos de crise, momentos de sofrimento, em que a fé foi abalada, muitas vezes. Mas nós vemos que ao longo da história, na vida daqueles homens, Deus sempre esteve lá para trazer consolo, conforto, e para colocar aqueles homens de novo na posição de guerreiros, de lutadores, de pessoas que estavam lá para fazer a vontade de Deus. Em Josué ele assumiu uma grande responsabilidade. Ele pegou, uma liderança de Moisés, que foi uma liderança muito abençoada por Deus, e ele tinha a missão de continuar aquela missão. E ele ouviu do Senhor 2 vezes: ser forte e corajoso. E mais uma vez: eu já não te disse ser forte e corajoso? E é isso que o Senhor fala para cada um de nós. Porque o Senhor, Ele trouxe essa mensagem, Ele colocou essa mensagem no meu coração, porque muitas vezes nós nos sentimos fracos espiritualmente, os sofrimentos eles nos abalam, eles nos fazem muitas vezes pensar em desistir. Mas aí nós recebemos uma palavra de Deus, e Ele fortalece os nossos caminhos. Nós somos fortalecidos nele. Nós fizemos uma leitura no livro de Lucas, agora a gente vai fazer também uma leitura no livro de Mateus, mas eles se tratam, na verdade, da mesmo relato. Acontece quando João estava preso por Herodes, e ele manda discípulos dele, pessoas que o seguiam, irem ter com Jesus e perguntarem para Jesus se ele era realmente aquele que eles estavam esperando, que era o Messias, ou se eles deviam esperar outro. E Jesus ele dá uma resposta, e hoje a gente vai refletir sobre essa resposta de Jesus, que também está no livro de Lucas e no livro de Mateus. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos ler Mateus 11, apenas os versículos 11, 1 a 6. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Apenas o versículo 6, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, a gente vê um pouco diferente. Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na sua casa neste domingo, início da semana. Senhor, nós te pedimos as suas bênçãos, Pai. Pedimos que o Senhor nos fortaleça em meio às lutas, em meio às dores, dificuldades que nós enfrentamos durante a nossa semana. Senhor, nos ajuda a olhar para ti, Senhor, a olhar para a tua cruz. Em meio às dificuldades, Senhor, nós vermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor sofreu e venceu, Senhor, e a vitória que nos está reservada, meu Deus. Que nós nunca percamos de visão aquilo que o Senhor fez por nós e a grande promessa que nós temos de Ti, Senhor. Promessa de uma vida eterna, uma vida, Senhor, sem dores, sem sofrimento ao Teu lado. E essa é a nossa esperança, Senhor. Fica conosco durante a nossa semana. E agora, Senhor, que essa palavra venha encontrar lugar no coração de cada pessoa, Senhor.
Senhor, que o Teu Espírito traga consolo ao que sofre, aquele, Senhor, que está se sentindo desamparado, se sentindo abandonado, meu Deus. Senhor, traz o Teu consolo, o Teu conforto, o conforto do Teu Espírito Santo no coração de cada pessoa aqui nessa noite. E aqueles que não vieram, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor, que eles sintam, Senhor, o consolo e o afago, o carinho, Senhor, do Senhor na vida deles, seu amor por eles, que é infinito, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos pelo esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Para que nós possamos entender melhor o que nós aprendemos em Mateus 11, é importante que nós nos lembremos de quem é João Batista, né? É importante que nós não nos esqueçamos quem foi esse grande homem de Deus. João Batista era filho de Isabel e Zacarias, ele era primo de Jesus, desde o ventre, ele já sentiu pelo Espírito Santo, ele já mexeu na proximidade de Isabel com Maria, que estava grávida de Jesus. Então, ele já teve essa experiência antes de nascer. João, ele foi chamado por Deus. Nós vemos em Isaías que Isaías também, além de falar do Messias, fala daquele que antecederia o Messias e que prepararia o coração das pessoas para a chegada do Messias, que era um grande profeta que viria. Perguntaram para João certa vez se era ele o Messias, e João falou que não. Não sou eu. Eu sou a voz que clama no deserto, e preparai os caminhos do Senhor. Esse sou eu. Perguntaram novamente para João em outra ocasião se ele era o Messias. Ele falou que não. O Messias, ele é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Ele era antes que eu nascesse. E nós vemos ao longo dos relatos, né, da Bíblia que falam sobre João, episódios maravilhosos. Ontem mesmo nós ouvimos na pregação que João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele recebeu essa revelação do Espírito Santo. E nós vemos diversas falas de João Batista que mostram que ele estava ciente de quem era Jesus. Tanto que, quando Jesus foi batizado, uma pomba desceu sobre ele. E nós vemos que o próprio João fala que ele recebeu a revelação que aquele sobre quem descesse a pomba, né, a manifestação do Espírito Santo, é aquele que batiza com o Espírito Santo. E eu testifico que este é o Filho de Deus. São afirmações muito fortes que João fez. Em outra ocasião, ele já havia afirmado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reafirmou isso. Eis aqui o Cordeiro de Deus. João foi uma pessoa que veio para preparar os caminhos de Jesus. Ele batizava o batismo de água, de arrependimento, mas ele anunciava que aquele que deveria vir, de quem os profetas havia falado, ele batizaria com fogo pelo Espírito Santo. E ele realmente teve essa confirmação de que Jesus era o prometido. E o que nos causa espanto é que depois de tantos momentos em que ele afirmou que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cordeiro de Deus, isso demonstra que ele tinha uma visão bem clara da missão do Messias. O que acontece naquele tempo? Nós temos várias revelações dos profetas sobre quem seria o Messias, que seria aquele que resgataria o povo de Israel. Só que algumas das revelações, elas mostram um Messias sofredor, um Messias que sofre, angustiado, que padece pelos pecados, que tem dores. Em outros momentos, nós vemos um Messias que ele é relatado de maneira diferente, como vitorioso, como um rei, como aquele que traz a paz. Então, possivelmente, na mente dos israelitas, dos judeus daquele tempo, havia uma confusão, porque alguns eles tinham essa ideia do Messias rei, do Messias poderoso, aquele que governaria, e não conseguiam olhar para aquele Messias que era o Cordeiro de Deus.
Mas nós vemos que João ele tinha uma visão mais aberta. Ele vê que Jesus era aquele que deveria morrer. Ele era o Cordeiro de Deus, aquele que deveria ser sacrificado em pró da salvação de Israel e do povo de Deus. Mas, na verdade, essas duas visões do Messias, elas se remetem a momentos distintos. Uma falando da primeira vinda, da encarnação de Jesus, do seu sofrimento, da sua vida de dores. E a outra, ela remete ao Cristo glorificado, que um dia voltará e governará sobre todo o povo. Nós vemos que a Bíblia ela mostra dois momentos do Messias: o servo sofredor e o rei glorioso, que retorna para governar sobre toda a terra. Então, essa era a questão que gerou mais dificuldade nos judeus daquele tempo de entender quem era Jesus, que ele era o Messias, porque eles estavam esperando aquele rei. Só que esse rei virá. E como nós sabemos, todo joelho se dobrará diante daquele rei. João, ele foi um grande homem de Deus. Jesus mesmo falou que entre os nascidos de mulher não houve nenhum maior que João. Mas mesmo o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Mas aí chega o maior momento de crise da vida de João. João, por pregar a verdade, como muitos dos profetas, né, ele sofreu por pregar a verdade, por denunciar o pecado. João Batista, ele denunciou que Herodes, o rei, ele estava pecando contra Deus. Ele havia se casado com a mulher do seu irmão Filipe. E por isso ele despertou a ira de Herodes, foi preso, mas o próprio Herodes tinha medo de mandar matar ele. E nós vemos que nesse relato, João Batista ele estava preso, ele estava vivendo o pior momento da sua vida, uma prisão injusta, sofrendo com certeza a vida, né? Sem liberdade, sem poder pregar, sem poder dar seguimento no seu ministério. E essa era a situação que nós vemos aqui em Marcos 6, 17 e 19. Que Herodias, a esposa de Herodes, ela o odiava e queria matá-lo. Então ele estava praticamente condenado à morte, estava numa situação terrível. E nós não sabemos o que se passou no coração desse homem. Mas nós sabemos o que se passa no nosso coração com problemas muito menores, com situações difíceis, mas que não envolvem muitas vezes a nossa vida. Passam dificuldades, passam aqueles pensamentos de que Deus nos abandonou, pensamentos de que nós estamos sozinhos, que Deus não se importa. E isso tudo pode ter passado pela cabeça de João. Será? Será que foi tudo em vão? E por isso, João, ele vai e ele chama os discípulos dele para fazerem uma pergunta para Jesus, para descobrirem se era realmente ele. Só que a gente fica tão perplexo diante dessa situação, como é que vai perguntar quem Jesus era se o próprio Espírito Santo já havia revelado tantas vezes para ele quem Jesus era? Muitas vezes, nos momentos de sofrimento e de angústia, nós nos esquecemos de quem Jesus é. O nosso coração, que antes era firme, tinha convicção em Jesus, ele começa a se balançar. Não é verdade? E foi isso. As dúvidas surgiram no coração de João Batista, inclusive de quem Jesus realmente era. E ele enviou, alguns discípulos de João foram até Jesus para perguntar se ele de fato era o prometido, aquele que todos estavam esperando. E nós vamos aprender hoje duas lições da resposta de Jesus àqueles discípulos. A primeira lição é: lembre-se de quem Jesus é em meio às crises. Qual foi a resposta de Jesus àqueles homens? Ele começou a falar: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que ele estava falando? O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava mostrando quem ele era.
Por quê? Porque os profetas eles já haviam anunciado alguns sinais que aconteceriam com a vinda do Messias. E entre esses sinais estavam as curas. Nós vemos em Isaías que os surdos ouvirão, os olhos dos cegos tornarão a ver, que o Messias foi chamado para abrir os olhos dos cegos, libertar das prisões os cativos, tirar as pessoas que estão no calabouço da escuridão. Daí, nós vemos até em Isaías 53, aquele versículo famoso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. Que ele tomou as enfermidades, ele tirou as doenças daquele povo. E nós vemos isso também aqui, que o Senhor me ungiu para levar a boa nova aos pobres. Foi exatamente isso que a gente vê aqui. E as boas novas são pregadas aos pobres. Em Isaías nós vemos que uma das coisas que seriam caracterizadas quando o Messias viesse seria justamente isso. As boas novas seriam pregadas aos pobres. Tanto que nós vemos no Cântico de Maria. Vocês lembram do Cântico de Maria, quando ela recebeu aquela promessa de que ela seria a mãe do Salvador? Ela falou que Deus se olhou para os pobres, para os necessitados. Que Deus, ele foi misericordioso com aqueles que padeciam. E é isso, ó. Jesus veio para pregar as boas novas aos pobres. Ele veio para curar aqueles que eram cegos, os surdos, aqueles que estavam em sofrimento. Quando Jesus ele fala que os cegos vêm, os mancos andam, ele fala a obra dele, ele está revelando que com a obra dele, de que ele era aquele que havia sido prometido, que ele tinha sido enviado para resgatar o povo de Deus. Ele está revelando quem ele é. Você não me perguntou se eu sou Messias? Olha aqui todas as evidências. Isso não é um cumprimento daquilo que está escrito? Não é? Eu estou aqui. Eu vim. Eu estou fazendo a obra. Eu vim resgatar. Eu vim resgatar o meu povo. Jesus revela a João que ele é o Messias. Ele é o Redentor prometido. E com isso nós aprendemos que em meio ao sofrimento, em meio às dores, o povo de Deus não pode perder de vista quem é Jesus. Porque a primeira coisa que acontece no momento de sofrimento é que nós nos esquecemos de Jesus. Nós nos esquecemos de quem Ele é. Esses dias eu estava lendo um livro muito bom chamado Conselho Segundo a Cruz, que é um livro que é baseado em todas as cartas de aconselhamento de Martinho Lutero. Martinho Lutero, os irmãos, né, já ouviram falar sobre ele. Ele foi um grande reformador, né? E eu achei muito interessante, porque muitas vezes nós vemos um irmão, uma pessoa querida, sofrendo, e nós damos o mesmo tipo de aconselhamento que qualquer outra pessoa daria. Que não precisa nem ser cristão, vai melhorar, vai dar tudo certo, um tapinha nas costas. Isso não é aconselhamento cristão. Nós somos cristãos, o nosso aconselhamento é diferente, o nosso conforto, o nosso consolo para as pessoas é diferente. Nós não damos um tapinha nas costas e falamos, sinto muito. Nós vamos além. Por quê? Porque nós sabemos que quando uma pessoa cristã está sofrendo, ela tem que voltar a direção e o foco para Cristo. Porque Ele é o único que vai poder trazer o verdadeiro consolo. E é isso que nós vemos nas cartas de Martinho Lutero, pastorais aos membros da igreja. A própria mãe, quando a mãe estava passando por uma doença, Martinho Lutero ele escreveu uma carta para a mãe dele, e parece que ele está fazendo uma pregação sobre Jesus. E daí você se pergunta, nossa, mas a pessoa está sofrendo e você está fazendo uma pregação? Mas é justamente isso, para que a pessoa tire o foco do sofrimento, das dores que vêm com a vida, e ela coloque o seu foco em Cristo. Esse é o conselho cristão. E esse livro me ensinou muitas coisas e me fez refletir muito sobre a forma como nós, cristãos, temos um consolo diferente. Porque é um consolo de quem tem esperança, de quem sabe que aqui não é o fim. Que mesmo diante de uma perda, diante da morte, diante do sofrimento, do abandono, isso aqui não é o final. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós fomos chamados para um outro reino. Aqui nós sentimos dores e sofrimentos, mas elas vão passar.
toda dor e todo sofrimento, ele vai ter um fim. Nossa missão como cristão é, em meio aos sofrimentos, olhar para Jesus e para a sua cruz. Nunca perder de foco. Quando nós nos sentimos perdidos, nos sentimos abandonados, nos sentimos rejeitados por Deus, nós tiramos o nosso foco de nós mesmos e do sofrimento, da situação, e nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para aquilo que Jesus padeceu, para o seu sofrimento, para as suas dores. Nós olhamos para a cruz e para a vitória que veio da cruz. Para o túmulo que estava vazio. Nós olhamos para o Jesus vitorioso, o Jesus relatado em Apocalipse. Aquele que prometeu que voltaria. Nós nos apegamos à promessa de vida eterna. E nós fazemos, essa missão também é nossa em relação aos nossos irmãos na fé. Nós, além de olharmos para Cristo em meio ao sofrimento, lembrarmos de quem Ele é, do poder que Ele tem, nossa missão também é de convidar os nossos irmãos que sofrem a olhar para Jesus no seu sofrimento, o seu triunfo e a promessa de vida eterna que Ele deu a cada um de nós. Será que nós estamos consolando uns aos outros? É tão bonito quando nós vemos na Bíblia que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas será que nós estamos consolando, ensinando, tratando uns dos outros como igreja? Ou será que nós estamos focados em nós mesmos? Se está tudo bem comigo, está ótimo. Se outra pessoa sofre, isso não me importa. Essa não é a visão de igreja. Na igreja, nós somos todos irmãos. E isso tem um motivo. Porque nós nos preocupamos. Nós somos uma família em Cristo. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque muitas vezes nós vemos aqui na igreja, nos cumprimentamos, só que daí acaba o culto, cada um volta para sua casa e a vida segue. E nós não nos preocupamos com o sofrimento, nós não estamos lá para apoiar aqueles que sofrem. Isso todos, inclusive eu me incluo nisso. Nós precisamos ser diferentes, convidar as pessoas que sofrem a olhar para a cruz. E nós vemos aqui, em Hebreus 12, algo dito pelo escritor de Hebreus, que é bem nessa linha. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos dele, porque se você tirar os olhos, o seu sofrimento vai te consumir. E ele também fala, refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não nos fadiguemos, tampouco desanimemos. Muitas vezes a gente se sente cansado, se sente desanimado. E muitas pessoas nessa situação acabam abandonando, né, a igreja, acabam deixando para lá. Mas qual é o conselho que nós recebemos da própria Bíblia para que a gente não acabe cansado, desanimado, com vontade de desistir? Olhar para Cristo. Olha para o sofrimento de Cristo. Olha para Ele. Olha para as coisas que Ele padeceu. Olha fixamente para Ele em toda a sua caminhada. Quando as coisas estiverem difíceis, continua olhando para Ele. E se você vê que algum irmão seu deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para o lado, você vai junto dele e você ajuda ele a olhar de volta para Cristo, para que ele consiga continuar caminhando. Nós só seguimos na nossa vida cristã enquanto nós olhamos para Cristo. Quando nós começamos a olhar para o lado, para as falhas das pessoas, para aquilo que as pessoas fazem, para os defeitos, para os problemas, para as dificuldades, nós caímos, nós desistimos. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos olhar fixamente para Cristo. E assim, nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir. Uma música que eu gosto muito fala exatamente isso, do Leonardo Gonçalves. Quando eu penso em desistir, lembro que você insistiu. Toda vez que eu me sinto desanimada, eu ouço essa música. E eu lembro que eu estou desanimada, mas mesmo no maior sofrimento, Jesus Cristo insistiu. Então, nós vamos insistir também nessa caminhada, nessa corrida, porque é isso que a nossa vida cristã é.
A nossa vida cristã é uma corrida. Ela é uma carreira, como o apóstolo Paulo diz. E nós temos que chegar até o final. É muito engraçado, hoje em dia tem essa filosofia que eu já assisti uns 5 filmes que falam sobre ela. O importante não é o final, é a jornada, é o caminho. Mas para o cristão é importante os dois. É importante a caminhada? É lógico que é. Seguir sempre em frente. Continuar correndo a corrida cristã. Mas chegar até o final é também muito importante. Não adianta nada a gente correr, fazer tudo que é possível, trabalhar para o reino de Deus, só que a gente se desgastar tanto, usar tanto das nossas forças, esquecer da nossa família, esquecer das outras coisas e depois não conseguir chegar lá no final. O importante é continuar correndo, mas seguir até o alvo, e o alvo é Cristo. Não parar no meio da jornada, não desistir no final. Ah, mas eu tive uma vida muito boa, só que nos últimos 10 anos de vida eu parei de servir a Deus. Então não adiantou nada. É seguir até o final. Até o momento em que o Senhor te levar, até o momento em que você dormir no Senhor. É nesse momento que aí acaba a nossa jornada, acaba a nossa caminhada nessa terra. Mas nós sabemos que nós temos uma promessa de vida eterna. A segunda resposta de Jesus, aquele que está vacilando na fé, é: permaneça firme na fé em meio às crises. Depois de Jesus revelar quem ele é, falar que ele era o Messias, aquele de quem as Escrituras falavam, ele fala o seguinte, na nova tradução na linguagem de hoje: felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Tem algumas versões que falam, felizes aqueles que não se escandalizam de mim. Mas eu entendo que esse é o sentido mesmo. Bem-aventurados, felizes, são aquelas pessoas que permanecem fiéis, que continuam crendo, mesmo em meio às dificuldades. Foi isso que João Batista, naquela prisão, ele ouviu de Jesus. Essa foi uma palavra de consolo. Fica firme na sua fé. Porque um dia essa fé ela vai se consumar totalmente. Nós veremos tudo aquilo que foi prometido. E nós vemos isso também em 2 Coríntios, que as nossas aflições leves e passageiras, elas produzem para nós uma glória incomparável, de valor eterno. E ele fala, por isso que nós olhamos não para as coisas que são visíveis, para as dificuldades, para os sofrimentos, mas nós olhamos para as coisas que não se veem, para as coisas espirituais, para as promessas de Deus, porque elas são eternas. Nós não olhamos para as dificuldades, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para as suas promessas. E nós continuamos em meio aos sofrimentos, nós prosseguimos a nossa caminhada cristã. Nós sabemos que o final de João Batista foi um final muito triste. Ele foi morto. Depois desse relato que nós vemos, ele foi morto. Mas nós sabemos que ele se uniu à galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, nós vemos aqueles homens que sofreram por amor ao Evangelho, que eles vão receber o seu galardão. E nós sabemos uma coisa, um dos versículos mais belos da Bíblia: o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. A recompensa deles não estava nessa terra. Eles não olhavam para as coisas, para os sofrimentos. Muitos tiveram a opção de abandonar a Cristo, mas optaram pelo sofrimento por amor a Cristo. São pessoas que permaneceram fiéis até a morte. Eu estava vendo esses dias alguns relatos dos nossos, dos primeiros mártires. São pessoas que sofreram, que muitas vezes tiveram chance de escapar. Mas eles optaram por não escapar, porque eles queriam sofrer por amor a Cristo. E, se eu não me engano, o nome é Policarpo de Esmirna. Ele foi um homem que eu fiquei admirada com a história dele. As pessoas, ele foi levado a Roma porque foi acusado de ser cristão. E a igreja de Roma, eles tinham pessoas influentes que começaram a mexer os pauzinhos para que ele não fosse morto.
porque ele era uma pessoa bem conhecida naquela região. Só que depois ele mandou uma carta para aquela igreja. Não tenham para comigo uma gentileza inoportuna. Eu quero morrer por amor a Cristo. Não façam isso, parem de tentar impedir isso. Porque eu quero que isso aconteça. Por quê? Porque ele é uma pessoa louca, suicida? Não, porque ele queria dar a sua vida por amor ao Evangelho. Isso, nós vemos que João Batista foi um dos mártires, mas no Antigo Testamento vemos pessoas que morreram por amor ao Evangelho, pessoas, profetas de Deus que foram mortos por pregar a verdade, pessoas os discípulos de Jesus que sofreram mortes também terríveis. Mas nós sabemos que não acaba por aqui, que não importa o que aconteça, nós temos uma promessa que é superior. Tem momentos, nós vemos sempre aquela pregação sobre o relato de Pedro. Vocês lembram daquela história de Pedro? Que Pedro estava na prisão, vem um anjo, abre a porta e Pedro sai. E depois ele vai até a casa lá de uns amigos dele, vem um servo, ele olha assim, né, fecha a porta, olha, o Pedro está aqui na porta. Vocês lembram desse relato? Que ele foi retirado da prisão? Só que o que acontece imediatamente antes? Tiago foi morto. Se vocês pegarem um capítulo anterior, está falando justamente isso, que Tiago havia sido morto por amor, né, ao Evangelho. Pedro foi liberto. Mas morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, nós olhamos para Cristo e nós sabemos que nele nós somos mais que vencedores. Outra missão do cristão é continuar a corrida cristã em meio aos sofrimentos e às dificuldades. Mesmo quando parecer difícil, a vontade for olhar para trás, fazer que nem a mulher de Ló, dar uma olhadinha para ver o que você está deixando para trás, nós permanecemos firmes, continuamos correndo a corrida cristã. E também entender que não há parada na nossa jornada. Ela tem que continuar. Ela é contínua em direção a Cristo até o momento da nossa morte. Nós nunca devemos parar. E nós vemos isso em Filipenses, em 2 Timóteo. O apóstolo Paulo gosta de usar esse exemplo de corrida, né? Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E também vemos em 2 Timóteo, já no final da sua vida, Paulo falando: combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, finalizei a corrida e guardei a fé. É isso, a nossa caminhada. Em meio às dificuldades, olhar para Cristo. Não se esquecer de quem Ele é. Lembrar de quem Jesus é em meio às dificuldades. E permanecer firme na fé em meio às crises. É isso que Jesus nos convida. E é nele, em Cristo, que nós colocamos a nossa esperança. Amém? Eu glorifico a Deus, porque essa mensagem ela trouxe muito conforto ao meu coração. Porque muitas vezes nós nos sentimos fracos. Nós nos sentimos vacilantes, né? Nos sentimos, né, com muito peso sobre as nossas costas. Mas daí nós lembramos de não olhar para as nossas dificuldades, de olhar para Cristo. E eu convido cada um de vocês, cada um dos irmãos, em meio às dificuldades, realmente, tirar o foco dos problemas, parar de olhar as dificuldades e sempre olhar para Cristo. Amém? Eu passo a oportunidade para a direção.